Olá, o meu nome é José Pedro Silva, sou investigador do Centro de Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho e hoje vamos realizar um conjunto de atividades demonstrativas sobre o som, com o intuito de que vocês percebam e compreendam melhor o som, a propagação do som e também as suas grandezas físicas características. Para isso, vamos começar por realizar uma experiência, onde vamos verificar então se o som necessita de um meio material para se propagar. Para isso, vamos usar uma campanula de vidro e a sua base. Vamos usar um despertador, que vamos colocar no interior da campanula de vidro. Através deste tubo, portanto, ligamos a campanula, o nosso sistema, a nossa campanula de vidro, a uma bomba de vácuo, que se encontra aqui debaixo. Portanto, a bomba de vácuo servirá para retirarmos o ar do interior da campanula de vidro. E vamos também verificar o que é que acontece, a radiação eletromagnética. Por isso temos também uma lâmpada luz visível no interior da campanula de vidro, que eu vou agora ligar com a sua fonte de alimentação. Ou seja, neste momento temos a lâmpada acesa. Vamos colocar no interior da campanula de vidro o despertador a tocar. Vou também ligar a bomba de vácuo. Vamos então colocar no interior o despertador. Portanto, neste momento não estamos a fazer vácuo. Vamos então iniciar esse processo. Vou abrir esta válvula e por isso vai iniciar. Vamos começar a remover o ar do interior da campanula. À medida que vamos retirando o ar, o som vai ficando cada vez menos intenso, até que deixamos de o ouvir. Para que vocês consigam ouvir melhor, ou neste caso, verificarem que não existe som, eu vou então fechar a válvula que liga a campanula de vidro à bomba de vácuo. Vou desligar a bomba de vácuo. Vocês podem verificar que neste momento conseguem ver a luz visível, mas não conseguem ouvir o despertador a tocar. Neste momento, o que nós podemos fazer também é abrir a válvula e deixar entrar ar na campanula de vidro. E vocês vão ver o que acontece aos poucos. Portanto, este barulho que vocês começam a ouvir é o ar a entrar dentro da campanula de vidro. À medida que o ar vai entrando, o som do despertador fica mais intenso. Até que passamos a ouvir na totalidade o som proveniente do despertador. Ou seja, com esta experiência conseguimos provar que o som precisa de um meio material para se propagar, neste caso o ar que se encontra no interior da campanula. Por outro lado, a radiação proveniente da lâmpada não necessita de um meio material para se propagar. Isto acontece, ou seja, o ar é fundamental neste caso para a propagação do som. E o som propaga-se através das variações de pressão entre as partículas do ar. Portanto, com esta experiência, somos agora capazes de responder a esta questão. O som propaga-se no vazio. Obviamente, agora a resposta ficou clara. Portanto, o som não se propaga no vazio, porque necessita de um meio material para se propagar. E isto foi conseguido através da campanula de vidro, colocámos-la em vácuo e por isso esta figura elucida isso mesmo. Portanto, neste sentido, podemos então representar a onda sonora, tendo em conta as variações de pressão, ou seja, o som era emitido pelo despertador, que fazia com que as partículas do ar vibrem, e neste sentido temos então zonas de compressão e outras de rarefação. As zonas de compressão são zonas em que as partículas do ar estão mais próximas, e as de rarefação são zonas onde as partículas do ar estão mais distantes. Desta forma, podemos então representar a onda sonora como através da variação de pressão, em que as zonas de compressão correspondem às cristas da onda e as zonas de rarefação correspondem aos valos da onda.
Na próxima experiência, vamos então agora observar a curva sinusoidal correspondente à vibração harmónica de um diapasão. Para isso, vamos usar uma montagem experimental que está aqui representada nesta figura, onde vamos utilizar então um diapasão, um microfone e um osciloscópio. Portanto, vamos agora então observar a oscilação sinusoidal correspondente à vibração harmónica do diapasão. Para isso temos aqui o diapasão, que emite um som puro com uma frequência bem definida. Neste caso, o fabricante diz que esta frequência será de 440 Hz. Este som vai ser captado então pelo microfone, que vai converter o sinal sonoro em um sinal elétrico. Este microfone encontra-se conectado a esta mesa de mistura, que vai servir de interface com o nosso osciloscópio. Vamos então agora percutir o diapasão e vamos observar então o sinal referente a esta oscilação, esta onda sonora no osciloscópio. Portanto, podemos parar. Conseguimos então agora ver aqui o sinal sinusoidal correspondente a este som. Através dos cursores do osciloscópio, nomeadamente através do botão Measure, podemos então determinar a frequência do sinal. Neste caso, a frequência medida é de 442.5 Hz, que é bastante semelhante ao seu valor teórico, e podemos também determinar o período diretamente, que aqui nos é dado, com um valor de 2,26 milissegundos. Podemos também, se quisermos, medir a amplitude do sinal. Portanto, temos a escala do sinal, neste caso são 100 mV por divisão. Portanto, podemos contar as quadrículas e, desta forma, calcular a amplitude. Também é possível, por outro lado, determinar a amplitude do sinal utilizando os botões do osciloscópio. Neste caso, o valor pico a pico da tensão corresponderá a 292 milivolts. Após termos visto então a oscilação sinusoidal referente à vibração harmónica do diapasão, gostaria também de vos dar a informação de que é possível variar a frequência do movimento oscilatório harmónico através da variação do comprimento e da massa das hastes do diapasão. Isto pode ser facilmente descrito através destas duas equações, ou seja, estas equações explicam o facto de a frequência de um diapasão aumentar quando diminui a massa das suas hastes. Relativamente às características do som, penso que já é do vosso conhecimento, portanto, as características do som é a altura, a intensidade e o timbre. A altura tem a ver com a frequência, ou seja, o som com maior frequência é um som agudo, enquanto que um som com menor frequência é um som grave. No que diz respeito à intensidade, um som forte é um som com grande amplitude, enquanto um som fraco é um som com menor amplitude. Relativamente ao timbre, o timbre é a qualidade do som que depende da frequência fundamental e dos harmónicos presentes, dado por instrumentos diferentes. No que diz respeito aos instrumentos de sopro e corda, esta figura ilustra a variação do intervalo de frequência em função do comprimento da corda ou coluna de ar para os instrumentos de corda e sopro. Ou seja, a frequência aumenta para a direita. No caso de instrumentos de corda, esta frequência aumenta com a diminuição do comprimento da corda, enquanto que para os instrumentos de sopro, a frequência aumenta com a diminuição da coluna de ar nestes instrumentos. Isto pode ser verificado através desta expressão que está aqui ao lado, em que temos que a frequência varia com o comprimento do fio, a tensão na corda e também com a massa por unidade de comprimento. Vamos agora estudar o desfazamento temporal da vibração sinusoidal de um diapasão resultante de uma diferença de percurso. Para isso, vamos utilizar um diapasão. Para além de termos o microfone 1 ligado, vamos agora ter um segundo microfone que se encontra ligado aqui à mesa de mistura e ao canal 2 do osciloscópio. E vamos então percutir o diapasão. Vamos manter inicialmente os dois microfones à mesma distância de diapasão e de seguida vamos então afastar o segundo microfone e vamos verificar o que acontece ao sinal do canal 2 em relação ao canal 1. Portanto, neste momento eles estão em fase. À medida que nós nos vamos afastando, eles vão ficando desfasados. Podemos repetir.
Portanto, estão em fase. À medida que eu afasto, o sinal 2 do canal 2 vai ficando desfasado. Inicialmente fica em quadratura de fase, ou seja, desfasado 90 graus, depois 180 e até voltarem a ficar em fase. Podemos repetir novamente. Portanto, é possível verificar que chega um certo momento em que eles voltam a ficar em fase. Quando isso acontece, a distância a que estão os dois microfones, se medirmos esta distância, corresponderá a um comprimento de onda. Portanto, tendo em conta a experiência que acabamos de fazer, relativa ao desfazamento temporal da vibração sinusoidal de um diapasão resultante de uma diferença de percurso, verificamos que à medida que íamos afastando o microfone 2, portanto, inicialmente estavam em fase, estavam à mesma distância de diapasão, à medida que o afastamos, ficaria o segundo em quadratura de fase, ou seja, desfasado 90 graus. À medida que continuávamos a afastar, ficaria em oposição de fase, 180 graus. Passaríamos novamente por uma situação de quadratura de fase, 270 graus, até que, continuando a afastar o microfone 2, chegaríamos à situação em que os sinais voltariam a estar em fase. Como referi, medindo então a distância entre os dois microfones que colocamos em cima da bancada, podemos então determinar o comprimento de onda do sinal sonoro. A próxima experiência será então a vibração por simpatia. Nesta experiência, tal como a figura indica, vamos percutir um diapasão e vamos verificar então se conseguimos colocar o segundo diapasão a oscilar, ou seja, a emitir um som, sem o percutirmos. Ou seja, percutimos neste caso o diapasão marcado com a letra E, que tem uma caixa de ressonância correspondente à letra A. Portanto, ao percutirmos, vamos emitir um som, vamos colocar a coluna de ar em ressonância com a caixa de ressonância B e desta forma vamos verificar então se o diapasão marcado pela letra R fica em ressonância. Vamos então realizar a experiência da vibração por simpatia. Portanto, eu vou percutir este diapasão. De seguida vou abafá-lo para o microfone que se encontra aqui próximo deste diapasão não captar o som emitido por este diapasão e vamos então verificar se este diapasão emite um som e se conseguimos então visualizar o seu sinal sonoro. Portanto, vou percutir o diapasão, abafei-o, conseguimos ouvir o som proveniente deste diapasão e também conseguimos visualizar o seu sinal elétrico no osciloscópio. Vou repetir. Aqui está o sinal correspondente ao diapasão 2. Podemos repetir. Aqui está. Portanto, temos aqui também o sinal sinusoidal referente ao segundo diapasão. Aqui está. Vamos agora percutir o diapasão e vamos verificar que o que se trata na realidade é de uma vibração amortecida, ou seja, a intensidade do som vai diminuindo ao longo do tempo. Para isso eu vou percutir o diapasão e vamos observar o seu sinal no osciloscópio. É possível verificar que temos uma queda exponencial da intensidade do som, até que o deixamos de ouvir praticamente. Percutindo novamente, verificamos então que temos uma queda exponencial do sinal. Portanto, nesta experiência de vibração amortecida, o que nós observamos foram as oscilações amortecidas idênticas à que temos aqui representada na figura e, na realidade, o que acontece é que o movimento do oscilador é então reduzido por uma força externa, de atrito. Então, as diminuições de amplitude e de frequência explicam-se pelo facto do oscilador perder energia em virtude dos atritos a que está sujeito. Em todos os sistemas vibratórios reais, há na realidade perdas de energia mecânica como resultado do atrito e da resistência do ar. E é por este motivo, então, que a intensidade do sinal sonoro vai diminuindo de forma exponencial.
Vamos agora observar o fenómeno dos batimentos. Para isso, vamos percutir dois diapasões. Este foi o diapasão com que temos vindo a trabalhar, tem uma frequência de 440 Hz. Neste diapasão alteramos ligeiramente a sua frequência, colocando esta massa em uma das suas hastes. Ou seja, os diapasões têm frequências diferentes, mas próximas. Portanto, temos aqui o microfone colocado próximo dos dois diapasões e vamos então percutir os dois diapasões e vamos observar o sinal no osciloscópio. Portanto, o que nós temos é então o fenómeno dos batimentos, ou seja, quando vamos ter um fenómeno de interferência, por isso, quando os sinais se encontram em fase, vamos ter uma amplitude que é máxima, e quando os sinais se encontram em oposição de fase, vamos ter uma amplitude mínima. E por isso, ou seja, praticamente nula. E por isso, vemos este tipo de sinal no osciloscópio. Portanto, acabamos de ver a experiência dos batimentos. Temos aqui representado pela onda A onda referente ao primeiro diapasão. Na onda B temos então a onda correspondente ao segundo diapasão, que tem uma frequência ligeiramente diferente. Na figura C temos então a sobreposição das duas ondas anteriores, enquanto que na figura D temos então a onda resultante desta sobreposição. Ou seja, quando as ondas estão em fase, há um reforço do som, resultado de uma interferência construtiva. Opostamente, nos instantes em que as ondas estão em oposição de fase, a interferência é destrutiva, originando assim a anulação ou diminuição do som. Vamos agora realizar a experiência da onda estacionária. Para isso, temos um gerador de sinais que se encontra ligado a um amplificador do sinal. Por sua vez, este amplificador encontra-se ligado a este fio, que se encontra aqui sobre tensão e preso nas extremidades. O que nós vamos agora fazer vai ser fornecer um sinal sinusoidal a este fio e vamos variar a sua frequência. Ou seja, neste momento, a frequência é nula. À medida que vamos aumentando, este fio começa a vibrar e vamos verificar que, à medida que aumentamos a frequência do sinal, para uma determinada frequência bem definida, verificamos então que aqui no centro observamos uma amplitude máxima. Este ponto onde temos a amplitude máxima corresponde ao antinodo, enquanto que nas extremidades a amplitude é mínima e corresponde aos nodos. Se continuarmos a aumentar a frequência da vibração, verificamos que o antinodo desaparece, até que, para um outro valor específico da frequência de oscilação, verificamos agora, se bem que com menor amplitude, que temos dois antinodos, um aqui e outro aqui. Por sua vez, temos então agora três nodos, um na extremidade, o outro na outra extremidade e outro no centro. Se formos continuando a aumentar a frequência, vamos aumentando da mesma forma o número de nodos e antinodos. Nesta experiência de onda estacionária, verificamos então o seguinte: quando um fio com as extremidades fixas é colocado em vibração, as reflexões originadas em ambas as extremidades originam ondas que se propagam na mesma direção, mas em sentidos opostos. Estas ondas combinam-se de acordo com o princípio da sobreposição. Para um dado comprimento do fio, existem certas frequências para as quais a sobreposição das ondas dá origem a uma onda denominada onda estacionária. Neste tipo de ondas, existem pontos em que a amplitude da vibração é nula. Estes pontos são designados de nodos. Entre cada par de nodos, existem pontos de máxima amplitude de vibração, denominados antinodos. Com a realização da experiência da onda estacionária, dou assim por terminada a realização de um conjunto de experiências sobre o som. Com este conjunto de atividades demonstrativas, pretende-se contribuir para uma melhor compreensão sobre os fenómenos ondulatórios em um meio material, nomeadamente sobre a propagação do som e as suas grandezas físicas características, que foram possíveis observar através de alguns fenómenos característicos. Encontro-me disponível para vos esclarecer as vossas dúvidas através do meu e-mail josesilva@fisica.minho.pt.